O livro matemático mais antigo do Ocidente foi escrito no Vêneto, isso mesmo. Fica até o final para você saber mais a respeito disso. Afinal, eu acabo trazendo várias camadas de realidades aí a respeito da nossa história, da nossa cultura. E então eu já peço para você deixar sua curtida, para você se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante. E também, é claro, sempre deixar algum comentário em todos os vídeos, comenta. Não precisa nem escrever, deixa um emoji. Caso você queira escrever, escreva, mas é importante o seu comentário para o YouTube e perceber que você gostou do vídeo, que o canal é relevante, que o vídeo é relevante, então ele vai fazer o que? Ele vai também aí acabar direcionando tanto o canal quanto o vídeo em questão para outras pessoas conhecerem. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, então já te convido para ficar nesse vídeo até o final. Antes da gente começar, eu tenho dois recados aqui. Um é sobre a Masterclass de História do Vêneto, História Territorial da Sereníssima República de Veneza, História Territorial e também Arquitetônica. É um curso que a gente vai fazer aí, está promovendo com um professor lá do Vêneto. Então ele vai ministrar para a gente no dia 8 do mês que vem, dia 8 de julho de 2023, tá bom? Então, dia 8 do mês que vem, você precisa escrever para o e-mail contato@lenguamare.com para manifestar seu interesse. A partir disso, então eu te oriento para fazer a sua inscrição e a gente se coloca no grupo das pessoas que vão participar desse curso aqui, dessa Masterclass. É um curso que ele vai durar ali só o período desse sábado, dia 8 de julho, que começa às 10 da manhã. Outra coisa, se você tem interesse em língua vêneta, em aprender a língua dos vênetos, também tem o curso de língua vêneta aqui do Lenguamare, escreve para o mesmo e-mail e a gente conversa melhor sobre isso, contato@lenguamare.com. Bem, os recados foram dados, então vamos começar aqui. Olha só, o livro matemático mais antigo do Ocidente, né? E é Vêneto. Então tem uma série de coisas que a gente nem conhece a respeito, né, dos vênetos, a respeito dos nossos ancestrais, e que seria muito interessante que a gente conhecesse. A aritmética de Treviso, ou arte dell'abaco, no caso, né? Então, a aritmética de Treviso é um nome muito conhecido desse livro aqui, que é um livro anônimo de aritmética comercial, escrito em língua vêneta. Não foi escrito em italiano, nem em latim, foi escrito em língua vêneta. E foi publicado na província vêneta, lá de Treviso, no ano de 1478. Trata-se de um manual prático de aritmética para uso dos mercadores, escrito por um autor desconhecido, né? Ele não colocou o nome dele lá na escrita lá no livro, no manual. Que pena. Então, o autor é desconhecido, porém, é uma obra que tem e teve muita importância aí para o Ocidente. Olha só, o texto difere dos que o precederam por ser publicado em forma impressa. É considerado o mais antigo manual matemático publicado no Ocidente e um dos primeiros textos científicos já impressos na Europa, o que precede inclusive a primeira edição tipográfica dos Elementos de Euclides, dada em Veneza 4 anos depois. Importante notar aqui que o manual é prático e de autoaprendizagem, de uso cotidiano no comércio, cuja redação em língua vêneta pretendeu garantir uma maior difusão. Assim foi projetado para aplicar a aritmética às transações comerciais cotidianas. Então, portanto, era um livro, um manual bem prático, né? Constitui, portanto, um momento importante no processo de difusão do conhecimento matemático feito, como a gente já viu aí, em língua vêneta. Então, vocês já podem considerar que o primeiro manual importante aí do Ocidente de matemática foi escrito em língua vêneta. Olha só, né? Que legal. A Aritmética de Treviso, que é o nome popular dele, é um volume composto por 123 páginas. As páginas, de aproximadamente 14,5 centímetros por 20,6 centímetros de tamanho, contém até 32 linhas de texto circundadas por margens largas sem barbas. Algumas especificações técnicas aí. A data aceita pelos estudiosos é 10 de dezembro de 1478 dessa publicação aqui, que pode ser lida no último papel que compõe o livro, na última página, no caso, né? No entanto, há dúvida sobre o editor. Foi levantada a hipótese de ser o tipógrafo flamengo Gerardo da Lisa, ativo em Treviso naquela época, enquanto
Outras conjecturas apontam para Michele Manzolo, um empresário de papel de Parma, também ativo como impressor na cidade de Treviso naquele tempo lá. Agora, contém noções e métodos, né? Esse manual, esse livro, ele contém noções e métodos como a multiplicação árabe. George D. Joseph, em seu trabalho Crest of the Peacock, levantou a hipótese de que John Napier leu este livro e se inspirou nele ao criar a ferramenta de cálculo hoje conhecida como bastões de Nepero. George D. Joseph, também conhecido como J.J. Joseph, né, é um matemático ali, nascido na Índia, que é especialista em história da matemática. Seus trabalhos estão focados principalmente nas realizações da Escola de Astronomia e Matemática de Kerala e na transmissão da matemática da Índia para a Europa. E aí, então, o John Napier, acredito que seja, né, que ele cita, né, o George, e fala que o John Napier, ele pegou essa influência aqui do manual, era um escocês matemático, físico e astrônomo, né? Astrônomo, foi conhecido como o descobridor de logaritmos. A atenção do texto concentra-se, sobretudo, na resolução de problemas comerciais, objetivo para o qual a discussão sobre operações aritméticas nada mais representa do que uma introdução preparatória à resolução de problemas concretos de aritmética financeira. A relativa ênfase nesse aspecto é evidenciada pelo fato de que, após a introdução aos números e operações aritméticas, todas as páginas restantes, ou seja, a maior parte do livro, são dedicadas a problemas práticos e à busca de soluções desses problemas aqui, das suas soluções. Olha só que interessante isso aqui. David Eugene Smith, para fins educacionais, traduziu uma parte da obra para o inglês em 1907. As anotações de Smith foram usadas por Frank Sweets, que editou a tradução completa inserida em seu livro chamado Capitalismo e Aritmética, a Nova Matemática do século XV, que foi publicado em 1987. Curioso é como esse volume chegou aos Estados Unidos da América. O primeiro proprietário conhecido é o bibliófilo Maffeo Pinelli, de 1785. Com a sua morte foi comprado aí o manual Vêneto por um livreiro londrino e colocado em leilão em 6 de fevereiro de 1790, vendido por 3 shillings ao bibliófilo e colecionador Michael Woodhull. Cerca de 100 anos depois, então, o livro encontra-se no catálogo da Biblioteca Pessoal de Bretton Ives, jurista de Nova York. Foi então adquirido em leilão pelo editor nova-iorquino George Arthur Plimpton, dono de uma vasta coleção de textos científicos antigos, doada em 1936 à Universidade de Colômbia. Cópias, então, da Aritmética de Treviso são consideradas extremamente raras hoje em dia. O autor Vêneto, desconhecido, como a gente já sabe, explicou a motivação para escrever esse livro aqui. Ele escreveu lá no livro: frequentemente fui solicitado por certos jovens que anseiam por atividades mercantis para escrever os princípios fundamentais da aritmética, comumente chamados de ábaco. Olha só, tem uma coisa bem importante antes de a gente finalizar o vídeo. Isso aqui, esse manual aqui, ele ajudou a acabar com o monopólio do conhecimento matemático e forneceu informações importantes para os usuários. A Aritmética de Treviso tornou-se um dos primeiros livros de matemática escritos para a expansão do conhecimento humano. Ele forneceu uma oportunidade para a pessoa comum e não apenas alguns privilegiados aprender a arte da computação. A Aritmética de Treviso forneceu um dos primeiros exemplos de algoritmos computacionais do sistema de numeração indo-arábico. Olha só que interessante isso, né? Muito importante. Então nós temos aqui a nossa Aritmética de Treviso, primeiro livro matemático antigo do Ocidente, escrito em língua vêneta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário se você sabia sobre isso, já tinha ouvido falar. Talvez, né, você aí que é um estudioso, alguma coisa nessa área aqui de matemática, aritmética, poderia também dar a sua contribuição a respeito disso. Eu agradeço a todos. Tchau, tchau, Strucon.